Eu queria falar de um tema hoje para vocês que é o poder do Espírito Santo atuando na vida do crente, na vida do homem, tá bem? Você não vai a lugar nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum se o Espírito Santo não estiver trabalhando na sua vida. Você vai levar uma vida de crente muito medíocre, muito baixa, muito rasteira, muito chula, e você vai até se contentar e se conformar com isso. Tem gente que ficou só na primeira experiência e não deu um andamento. Então tem gente na igreja que está muito inoperoso, ele não está fazendo quase nada para o reino de Deus, ok? Eu conheço uma pessoa que Deus chegou e falou assim para ela: você é muito inútil. Já pensou Deus falar para a pessoa assim: você é muito inútil? Você nada faz. O contexto está aqui, olha. Ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, entre a árvore do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Amém? Pai, abençoa-nos nessa hora, que a tua palavra ela venha com muito poder, graça e unção, e que a mensagem que o Senhor precisa transmitir para nós nessa manhã, ela seja muito precisa e ela também seja cativante e ela seja muito poderosa e ungida para provocar mudança e transformação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Olha, desde a queda do homem lá no Éden, desde a queda do homem no Éden, Deus já começou a buscar o homem de volta para ele, para ter comunhão. Então o homem caiu, o homem se afastou de Deus, então Deus começa uma busca intensa para trazer o homem de volta para a sua comunhão. Entenda bem o seguinte: Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu tempo, Deus não quer o seu carro, Deus quer ter comunhão com você. Poder sentar com você, bater um papo. Você gozar da presença de Deus. E aí você vai ver que nesses versos que nós lemos acima, que lá pela viração do dia, tem muita controvérsia, eu peço que você não entre muito nessa discussão, que eu acho que é uma discussão tola. Talvez na brisa da tarde, entre o horário das 3 às 6 horas da tarde, busca o Adão e a pergunta é: onde você está? Onde você está? Eu queria então ser bastante rápido, mais preciso, o seguinte: eu queria considerar que num primeiro plano, Deus busca o homem, entenda bem, por favor, entenda bem, Deus busca o homem somente porque Ele quer ter comunhão com esse homem. Primeira coisa que Deus quer. Aquele estágio, aquele estado que ele se encontrava lá com Adão e Eva no Éden, e Deus batendo papo com ele, conversando, querendo saber como é que é o dia, Deus também quer ter esse mesmo tipo de comunhão com você. Como é que eu reservo isso aí? Quem não veio ontem na reunião aqui, a minha irmã deu uma dica aí. É oração, consagração, jejum, louvor, adoração, reservar um tempo para Deus. Aquele negócio que você sabe, né? Quando você gosta de uma pessoa, você quer sentar com ele, comer junto, bater papo. Então Deus também está buscando o homem, no primeiro plano, ter essa comunhão com o homem. No segundo momento, Deus busca aqueles que são suas ovelhas. Você é ovelha de Deus? Você é ovelha de Deus? Olha lá, Ezequiel 34:11. Dá uma olhada em Ezequiel 34:11. Está tudo na Bíblia, tá bom? Então isso aqui eu não inventei não, está escrito lá. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, eu procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Então a luta, a corrida desenfreada para trazer o homem para perto de si, é do próprio Deus. É iniciativa dele, não é iniciativa dele, é sua. Não é iniciativa sua. É por isso que de vez em quando você não quer vir na igreja, por isso que de vez em quando você não quer ler Bíblia. Você sabe aquele negócio, né? Que a sua alma, ela tem uma agenda, e essa agenda nem sempre permite que você reserve um tempo para Deus. Tá bem? Nem sempre você reserva um tempo para Deus. Primeiramente, as minhas coisas.
Primeiramente a minha agenda. Se der tempo, talvez eu vou ter um tempo para Deus. Mas a Bíblia está falando, porque assim diz o Senhor, que eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Se você chegou até a igreja, se você chegou à comunhão dos crentes, você precisa saber que isso é uma iniciativa de Deus. Uma segunda coisa também, Deus busca, preste bem atenção, Deus busca até aquelas ovelhas que se desgarrou, mas não se esqueceu dos seus mandamentos. Tá bem? De vez em quando você é surpreendido, porque você pega um andarilho, ou você então vai lá na casa da cachaça, e você vai lá pregar o evangelho para alguém que está lá na casa da cachaça, e de repente um cara está bêbado, está atravessado, está travado, e ele começa a recitar a Bíblia para você. Você pega um andarilho, e aquele andarilho vai pregar um evangelho para você. Aquele cara já andou nos caminhos de Deus, leu a palavra ficou guardada, e essa pessoa vai ser buscada por Deus. Tá bem? Então nós vamos ver que a palavra de Deus diz aí, você pode procurar Salmos de 119, 176. Às vezes a gente acha assim que o cara está desviado, está lascado, está perdido, né? E está desorientado. E Deus não se preocupa. Você precisa saber que mesmo essa pessoa, Deus haverá de buscá-la. Desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo. Olha o anseio da alma do homem. Busca o teu servo, pois eu não me esqueci dos teus mandamentos. Então você precisa saber que Deus, Ele quer. E aí aquela pessoa que conhece Deus, sabe que Deus, essa pessoa que se desgarrou, muitas vezes ele está gritando: Deus, vem em meu auxílio, me tira dessa vida miserável. As pessoas estão gritando assim. E às vezes o problema é que a igreja faz disso um ouvido moco, que ela não quer entender o que Deus está falando. Aí um outro caso ainda, que Deus está buscando aquela ovelha, ainda que ela esteja num estado crítico, deplorável, ainda assim Deus não desiste desse tipo de pessoas. Ezequiel 34, 16, dá uma olhada o que diz a palavra, Ezequiel 34, 16. Olha o que a Bíblia diz: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada eu ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte eu destruirei. Apacentá-la-ei com juízo. Se tem alguém que se preocupa com o homem no seu estado, não importa se está morando num palacete ou se está morando numa choupana, se ele está vivendo numa biboca ou em qualquer canto, e você precisa saber que se um dia ele foi ovelha de Deus, Deus o buscará novamente. O amor de Deus é um amor incomensurável. Você não consegue medir esse amor que Deus tem por aquele que é sua ovelha. Portanto, nós não podemos, de antemão ou precipitadamente, condenar ninguém. Ele está desviado, mas pode saber que um dia Deus vai pegá-lo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sempre falo isso aqui, né? Tinha um cara que nem saiu da igreja porque não gostava que eu fazia essa comparação. Meu pai tinha um burro chamado Gigante. E o burro era muito grande, muito forte. E um dia o cara foi lá e vendeu um boi para o meu pai e falou assim: mas não teve açougueiro que conseguiu buscar aquele boi. E o meu pai foi com o Gigante. Meu pai falou assim: eu tiro esse boi de lá. Passou o laço nele, amarrou na chincha da sela. E aí o boi foi correndo e o pai falou assim: segura, Gigante, desse jeito. Quando o burro travou as 4 pernas, aquele boi deu um corpo assim, caiu. E o pai tirou o boi, levou para o matadouro e matou. Aí depois nós vimos lá que o burro estava sangrando o casco. Aí que meu pai foi ver que aquele burro fez tanta força, que descolou o casco. Tiveram que fazer uma botina para ele para colar o casco. Se Deus resolver te pegar, não adianta, você pode correr para onde você quiser, Ele vai te pegar. E o laço dele é certeiro. E ele é muito mais forte do que o gigante. Você precisa saber. Então não tem homem perdido para Deus. Não tem homem perdido. A perdida eu buscarei. A desgarrada eu tornarei a trazer. A quebrada eu ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte eu destruirei. E eu vou apacentá-los com juízo. Ezequiel 34, 16. Aí a Bíblia fala assim: como é intensa. Isso aqui que eu acho maravilhoso. Como é intensa essa busca de Deus por suas ovelhas.
Aí você vai descobrir lá que lá na plenitude dos tempos, né? Quando tudo era favorável, tudo estava preparado para a manifestação da divindade de Cristo. Porque Deus tinha um propósito, irmãos, Deus tinha um propósito de redimir a humanidade. Deus tinha um propósito de resgatar o homem perdido. E o que Deus então faz? O que é que Deus faz então? Deus pega aquele que Ele tem de mais precioso no céu e Ele traz, porque Deus quer salvar o homem que estava perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Você é alvo desse amor. Eu e você somos alvo desse amor. Eu estava perdido e lascado. Deus foi lá atrás de mim. Você estava perdido e lascado. Deus foi lá atrás de você. Então nós não podemos ignorar esse amor que Deus tem para com a humanidade. Porque o Filho, o homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí Jesus então tem uma parábola maravilhosa, que é a parábola das 100 ovelhas. O que vos parece? Lucas 15, 4. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 e buscar a que se desgarrou? Você talvez fosse uma ovelha desgarrada e Jesus te pegou. Então qual é o propósito que nós temos então para falar nessa manhã com você? Falar de uma busca de Deus em relação a você e a mim. Deus quer que eu e você vivamos uma vida abundante. Deus quer que o propósito que Ele tem é muito específico. Como foi com Davi, também Deus tem um propósito muito específico comigo e com você. Você pode tentar viver a vida cristã de maneira furtiva, desinteressada, despreocupada, descompromissada. Verdade seja dito. A gente pode observar que em 2 textos, tinha um camaradinho que estava cuidando de ovelha. Alguns dizem, eu acredito que seja verdade. Davi talvez foi filho de um caso de Jessé, né? Davi talvez foi um caso que Jessé teve com uma mulher, não fala da mãe dele. E ele era tão sem importância que enquanto os filhos bonitos e os filhos legítimos, né, estavam sentados com Jessé à mesa, quando Samuel vai lá procurar, aí passou aqueles homão bonitão. E aí o Samuel falou assim, é esse. Deus falou assim, não é esse não. Aí veio outro, não é esse não. Você está vendo segundo a aparência, eu não vejo segundo, eu vejo o coração. Aí Samuel pacientemente pergunta, tem mais algum? Tem mais algum? Hein? Ah, tem um lá que está cuidando das ovelhas. Então chama esse. 1 Samuel capítulo 16, dá uma olhada lá. Você conhece esse texto, né? Verso 11. 1 Samuel 16, verso 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta um menor, que está apacentando a ovelha. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, unge-o, porque é esse mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. E aí eu quero que você, por favor, preste atenção, grifa, faz uma marcação na sua Bíblia, para você não esquecer, para não ser uma leitura qualquer. Leia lá e fala assim, desde aquele dia, desde aquele instante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aí a Bíblia fala, então Samuel levantou e foi para Ramá. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, se o Espírito Santo não te tocar, se o Espírito Santo não te envolver, se o Espírito Santo não te tomar, vai acontecer que você vai viver uma vida muito medíocre. Precisamos saber disso. A Bíblia fala, desde aquele dia, desde aquele momento, o Senhor, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você não vai saber porque com um cara que é retirado lá do final da malhada, Deus faz aquele sentar como príncipe. Deus tinha um propósito na vida de Davi, porque é do lombo de Davi que vem Jesus. É do lombo de Davi que vem Jesus. Então, enquanto ninguém achava que ele era importante, mas para Deus ele era importante. Às vezes você não se acha importante para alguém, mas para Deus você é importante. Eu também quero considerar que o próprio Deus declara a Samuel,
1 Samuel capítulo 13, verso 14, dá uma olhada. Eu quero então considerar. Deus faz uma declaração para Samuel. Depois que ele rejeitou a Saul. Veja bem. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. O coração do homem é que vai fazer a diferença. Porque quando Deus encontrou a Saul, Deus mandou ungir a Saul. A unção, a mesma unção que estava presente em Davi, que foi para Davi, estava em Saul. O problema é que o coração de Saul não era um coração bom. E aí Deus falou assim, já tenho rejeitado a Saul. Porque Saul resolveu desobedecer a Deus. Preste bem atenção. Você que é crente, ou crente, se você desobedecer a Deus, você entrou numa enrascada. Você entrou numa furada. Você entrou de gaiato no navio. Você entrou pelos tubos. Deus falou, tenho buscado o homem segundo o meu coração. E o Senhor o escolheu para que seja príncipe sobre o seu povo. Quando você anda na cidade, você está achando que a sua vida não está muito legal, mas Deus olha para você e fala assim, lá está meu príncipe, lá está minha princesa. Talvez no contexto de sociedade você não tem valor nenhum, mas para Deus você é muito precioso e valioso. E nós temos que começar a valorizar esse chamado que Deus tem para nós. Nós fomos chamados nada mais, nada menos para sermos filhos do Altíssimo. Quando a gente anda na cidade, os demônios sabem quem nós somos. Então desde o chamado, eu quero falar para você o seguinte, o destaque aqui não é só para o chamado, também. A importância é de que quando Samuel ungiu a Davi, o poder de Deus o possuiu. O poder de Deus se apoderou dele. Você entendeu isso? O Espírito Santo tomou a Davi, o poder de Deus o envolveu, o poder de Deus se apoderou dele intensamente. Agora, um homem e uma mulher, para que consiga realizar ou viver uma vida abundante, se ele quiser cumprir o propósito que por Deus lhe foi dado, somente será possível se o Espírito Santo possuir e se apoderar dele. Você pode ter um monte de planos, mas se Deus não tiver enquadrado nesse plano, vai dar errado. Segundo momento, se quiser andar uma vida em vitória, somente será possível se o Espírito Santo estiver possuindo e se apoderando desse homem. Terceiro, se quiser vencer o inimigo, somente será possível se o Espírito Santo possuir e se apoderar dele. Eu estou falando de muitas variantes. Eu quero ser engenheiro. Eu queria ser engenheiro mecânico, fiz tudo. Frequentei Senai, fiz Escola Técnica Federal do Paraná, me formei em técnico mecânico. Eu queria ser mecânico, eu queria ser engenheiro mecânico. Aí Deus falou assim, eu quero ser pastor. Eu fugi 12 anos. Fui lá, fiz curso de Direito, fiz curso de Matemática, trabalhei na Telepar, fiquei 23 anos na Telepar, o Ito do lado de lá, eu do lado de cá, na João Cândido, e a gente achando que os meus planos nem sempre são os planos de Deus. Fica pensando que eu sou pastor por escolha minha. Não, eu fui escolhido. Eu e o Jonas fomos pastor muitos anos, mais de 14 anos nós fomos pastor sem receber um centavo de salário. 14 anos. O Jonas teve tempo que Jonas tinha 3, 4 carros fazendo transporte de gente lá no Pantanal, lá nas bibocas. O Jonas estava lá puxando gente para ir para a igreja. Então eu falo para você porque eu não sou um mercenário do púlpito. Eu sei porque eu estou aqui. Então, se você quiser ter uma vida vitoriosa, somente é possível. Se quiser andar em vitória, somente será possível se o Espírito Santo te possuir. Se você quiser corresponder ao chamado que Deus tem para a sua vida,
Você vai precisar do poder do Espírito Santo te possuindo. Quer levar uma vida cristã abundante, vitoriosa? Então você precisa saber que o Espírito Santo tem que te possuir. Quer vencer o inimigo? O Espírito Santo tem que te possuir. Dá uma olhada, Salmo 89, a partir do verso 20. Está tudo aí. A gente não segue o script porque a gente não quer. A gente quer viver do jeito da gente. Quero fazer do meu jeito. Eu quero ir na igreja a hora que eu quero. Quero dar dízimo a hora que eu quero. Eu quero contribuir a hora que eu quero. Eu quero fazer a coisa do meu jeito. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Se for do jeito de Deus, dá certo. Agora, se for do seu jeito, sinto muito. Está lá, ó. Achei a Davi, meu servo. Quem que achou? Deus achou a Davi. Estava lá atrás da manada. Ele achou a Davi. E ele fala assim, ó. O meu servo. Você pode dizer assim para Deus, eu sou teu servo? Porque quando você ora assim, meu Deus. Sabe o que você está dizendo? Meu Senhor. Quando você se atreve a orar e fala assim, meu Deus. Quando você fala assim, meu Deus. Você está falando, meu Deus. Você está falando, meu Senhor. Você está falando assim, meu dono. Se Ele é seu dono, Ele manda e você obedece. Não é uma sugestão. Não é uma sugestão, é uma ordem. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Agora dá uma olhada. Por que ele precisou dessa unção com óleo? Com o qual a minha mão ficará firme, o meu braço fortalecerá. Olha aí, o inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Continue. E aí ele fala assim, eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, ferirei os que te odeiam. Olha, continua para você ver. Ele fala assim, a minha fidelidade, a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Você quer viver vida de vitória? Como é que vai viver vida de vitória sem o Espírito Santo em sua vida? Sabe por que você não ora mais com a mesma intensidade? Sabe por que você não adora mais com a mesma intensidade? É porque você botou o Espírito Santo numa gaveta lá e você pediu, vai dar uma volta, depois se eu voltar, a gente continua. Então, meu irmão, a gente precisa saber, Davi foi o que foi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ah, mas Davi pecou, cometeu adultério. A diferença entre eu e você e Davi é a seguinte, que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um cara que quando ele pecava, alguém metia o dedo na cara dele, ele não tinha medo de falar assim, eu pequei mesmo, pequei, me perdoa, Senhor. E aí ele ia lá para o limbo, chorava, arrancava a capa. Ele era o cara que quando falava em adoração, ele arrancava aquela capa de rei, botava uma roupa de um homem vulgar e saía atrás da arca, dançando, porque a arca estava chegando para o lugar dela. Quantas vezes você vem para a igreja amarrado, vem com um cara de maracujá de gaveta de 10 semanas, você não tem alegria às vezes de estar na casa de Deus? Por quê? Porque o Espírito Santo não está se movendo na sua vida, você não está dando liberdade para Ele. Aí você quer pedir para Deus um monte de coisa, mas a hora que Deus pede retribuição, Deus pede o retorno, você quer muita bênção. Conforme disse o pastor Josué aqui, você quer muita bênção de Deus, mas daí você não quer que Deus dá um palpite na sua vida. Deus não pode exigir nada de você. Não, o negócio é o seguinte, só quero bênção, só quero bênção, só quero bênção. Mas a hora que Deus fala assim, contribua, você não vai contribuir. Vai lá visitar, você não quer visitar. Vai lá entregar uma cesta básica, você não quer entregar uma cesta básica. Tem que socorrer o cara, levar para o hospital, você não quer levar para o hospital. Porque você acha que o carro é seu. Tempo é seu. Vamos pegar mais um exemplo? Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Então, nesse texto você vai descobrir o seguinte, que logo após Jesus ter sido batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo de Deus o tomou, o Espírito Santo o ungiu com poder. Aí eu falo para você, Jesus, qual é o entendimento que a gente tem? Jesus, qual é o entendimento vulgar? O Filho de Deus. Não, mas não é o Filho de Deus. Ele está falando que quem foi ungido pelo Espírito Santo e com poder foi o filho de Maria e o filho de José.
aquele bebezinho que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas ele, o nome humano dele foi, como é que foi dado o nome para ele? Jesus, filho de Maria. Quando ele entrou na sinagoga e começou a falar sobre Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, anunciar o ano aceitável, colocar em liberdade os oprimidos, e ele pregou essa mensagem. Falou assim, de onde veio essa sabedoria? Ele não é o filho de Maria, ele não é o filho de José, não está aqui conosco seus irmãos? Então eu estou falando para você de Jesus, eu não estou falando do Cristo, estou falando de Jesus. E aí, não, eu não estou no Atos mais não, irmãos. Falei Atos para você? Atos 10, 16, tá bom? Fica ligeiro aí, hein? Atos 10, 16. Vamos lá. Pouco? Não, não é isso não. 10, 36. Dá para mudar lá, né? Dá tempo, né? 36, vamos lá. Ai, Jesus, isso mesmo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Agora, ele está glorificado, ele está exaltado, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, ele está à direita de Deus, intercede pelo homem, e agora ele é o Cristo de Deus. Também? Versículo 37. Essa palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E aí o versículo 38, que é o versículo que a gente quer chegar. Como Deus ungiu. Quem que ele ungiu? Depois de quando? Depois de quando? Do batismo de João. Ele foi levado ao Jordão. Ele foi batizado. E quando ele foi batizado, eis que veio a voz do céu que diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E Jesus então foi batizado no Jordão por João. O Espírito Santo, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não só pregou, não só libertou, não só pregou, não só libertou, não só curou os enfermos, mas você precisa olhar Isaías 53, dá uma olhada em Isaías 53, você vai ter mais uma ideia do que aconteceu com esse que veio do tronco de Jessé, lá da raiz de Davi. E aí a Bíblia fala lá em Isaías 53, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha beleza, não tinha formosura, olhando nós para ele nada vimos de boa aparência para que desejássemos. Ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem o homem escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí a Bíblia continua, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você precisa saber o seguinte: Jesus, ele só pôde fazer aquele trajeto desde o seu nascimento até chegar no Calvário. Ele conseguiu, sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava possuindo, se apoderou dele, e esse Cristo pôde chegar para o homem que estava morto de 4 dias e meio. Lázaro, sai para fora. Ele pôde chegar lá em Gadara, e tinha um homem que estava endemoniado com mais ou menos 2.000 demônios, e aqueles demônios foram expulsos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo era com ele. Agora você como eu, como é que nós vamos viver uma vida sem o Espírito Santo? Como? Como é que nós vamos vencer o pecado? Como é que nós vamos ter a iniciativa de pregar o Evangelho? Como é que nós vamos ter a iniciativa de anunciar a Jesus e ser uma boa testemunha? Como é que eu vou entender que tudo que eu tenho não é meu, mas é dele? Então, irmãos, Jesus realizou tudo que Deus reservou para ele.
foi como filho de Maria. Mas um detalhe muito importante, que ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo era com ele. Eu preciso terminar. Deus saiu para nos buscar. Amém? Você pode falar um glória a Deus? Agora levanta a mão para o céu e fala assim: obrigado, Senhor. O Senhor me achou. O Senhor me resgatou. Não importa em que condições. Não importa em que condições. Salmo 40, olha o que diz Salmo 40, o verso 2. Olha a condição que ele te encontrou, talvez tenha essa a condição que ele te encontrou. Tirou-me de um charco horrível, de um charco de lodo. Tirou-me de um lar macilento, cheio de podridão. A Bíblia fala que ele me resgatou. Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Agora olha o versículo 3. Ele fala assim, ó: e me pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando você tem um bom porte, um bom comportamento, quando você vive uma vida cristã intensa, as pessoas vão saber: estou falando com um homem de Deus, estou falando com uma mulher de Deus. Eles vão pedir oração para você. Eles vão falar: vem cá, eu vim aqui porque eu preciso de oração. Então você sempre vai ter uma palavra para ele. Sabe por quê? Porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Em outra situação, Colossenses capítulo 1, o verso 13. Dá uma olhada aí. Ô crente, nós precisamos assumir que nós somos crente. Seja tão crente quanto você é corintiano. Seja tão crente quanto você é palmeirense. Assuma a sua condição de crente. E esse mundo vai descobrir que ali tem um homem que fala com Deus. E Deus fala através dele. Aí ele diz assim, ó: ele nos tirou da potestade das trevas. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14, dá uma olhada. Ele fala assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Você que se tornou crente, o Espírito Santo de Deus quer te usar. Precisamos entender isso. Precisamos entender. Agora, se você quiser continuar com a velha toada, como dizia o Enoque, né? Com aquela velha opinião formada sobre tudo, o Espírito não vai poder te usar. O que é mais importante? Deus tem uma obra para realizar através da minha vida. Deus tem uma obra para realizar na minha vida. Agora eu preciso depender do Espírito Santo. Só com poder e unção será possível a gente realizar a obra que Ele reservou para cada um de nós. Então a pergunta que se faz é: você já foi achado por Deus? Hello? Anybody here? Tem alguém aí? Você já foi achado por Deus? Você já descobriu com que propósito Deus te chamou e te salvou? Já descobriu? Você tem buscado fazer a vontade de Deus para a sua vida? Então a Elma falou um pouquinho antes da minha mãe. A minha mãe não tinha recurso, minha mãe não tinha salário, não tinha emprego. Mas a minha mãe sempre estava dando cesta básica para quem precisava. Minha mãe sempre estava pagando conta de água e de luz para as pessoas que tinham sua conta de água e de luz cortada. E sempre vinha gente lá para pedir oração. E minha mãe, às vezes, ela tinha uma língua pesada. Irmã, o problema do seu filho é que ele é endemoniado. Já tinha vindo lá umas 3, 4 vezes pedir oração. Ele era ministro na casa de Deus. Meu filho está com um comportamento meio estranho. Aí a minha mãe, como a gente dizia na época, rasgou o saco com a mulher. Falou: o negócio é o seguinte: seu filho tem demônio. A mulher saiu nervosa, foi embora, bateu no casco. Nunca mais volto nessa casa. Eu vim para receber um alento e vem falar que meu filho é endemoniado. Se seu filho tem umas esquisitices, você toma cuidado para não ser um demônio também. Tem uma coisa que é normal, tem uma coisa que saiu da normalidade, pode ser um demônio. Aí, mais ou menos uns 4, 5 dias, ela voltou lá, chorando. A senhora tinha razão, meu filho tinha demônio. Fui numa igrejinha lá, tinha um pastor. Jovem, vem cá que eu quero orar por você. Quando o pastor botou a mão na cabeça dele, ele caiu endemoniado.
Só que a minha mãe também era muito usada, porque a mulher telefonou de São Paulo, estava deprimida, tinha voltado do Japão, fazia 2 anos, perdeu o marido, perdeu tudo lá no Japão, perdeu o marido, perdeu a família. Aí ela vem para São Paulo, e aí a Almísia pede para ela telefonar para minha mãe. Minha mãe, no telefone, ela falou assim: a Almísia disse que a senhora pode me ajudar, mas não creio que a senhora possa me ajudar. Minha mãe falou assim: realmente eu não posso te ajudar, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Esse alguém é Jesus. Em 15 minutos de interurbano de São Paulo para cá, aquela mulher foi liberta. Minha mãe descobriu que ela precisava do Espírito Santo. Embora nunca falou uma palavra em língua, e você talvez fale muita língua. Minha mãe nunca falou uma palavra em línguas. Mas dentro da sala da minha mãe aconteceram muitos casos de cura de câncer. A gente em oração. Teve gente que foi batizada pelo Espírito Santo na sala da minha mãe. Natália, você vai morar numa casa muito ungida, hein? Naquela sala lá, teve gente que foi batizada pelo Espírito Santo e falou 24 horas em língua. Então Deus tem um chamado para mim e para você. Agora, a pergunta é: você tem buscado fazer a vontade de Deus que Ele tem para a sua vida? Você tem experimentado uma vida abundante que Jesus já conquistou para você? Você deseja e quer fazer a obra de Deus? Eu vou pedir para você, feche seus olhos, levante-se aí, fica em pé, por favor. Fica em pé. Feche seus olhos, não deixa ninguém agora te tirar a atenção. Essa coisa é você e Deus, tá bem? Põe a mão no seu coração, põe a mão esquerda no coração. Levanta a mão direita para o céu. Isso é uma conversa só de gente corajosa, tá? Se você não for corajoso, não faça essa oração, não. Não faça essa oração. Oxe, papaurarane, mesorong yadene, mesefa, hukisha, serare, oh, enchebaurane. Fala assim: Deus, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor me buscou e me encontrou. O Senhor me disse: eu quero te dar dignidade, eu quero te dar vida eterna, eu quero te dar o privilégio de se tornar meu filho, minha filha. Eu sou grato ao Senhor. O Senhor me ama. Muito obrigado. Jesus morreu lá no Calvário por minha vida. Ele derramou o seu sangue e pagou o preço da minha redenção. Por direito. Diz para ele: por direito. Eu sou dele. Eu sou de Jesus. Aleluias. Fala para ele: eu sou de Jesus. Aleluias. Jesus pagou o preço da minha redenção. Já não há nada que o maligno possa requerer de mim. Eu fui comprado, fui resgatado, eu fui lavado, eu fui purificado pelo sangue do Cordeiro. Eu agora faço parte da família de Deus. Sou teu filho. Eu posso agora orar e dizer: Abba, Pai, Paizinho querido, eu te amo. Eu te amo. O Senhor é meu Deus. O Senhor é meu Pai. O Senhor é o meu Redentor. O Senhor é o meu Salvador. A minha vida te pertence por direito. O Senhor me comprou por bom preço, pelo sangue do teu Filho derramado na cruz do Calvário. E nessa manhã eu oro: Senhor, revela para mim o propósito do Senhor para a minha vida. Eu quero
que o Senhor opere a vontade do Senhor, o querer do Senhor na minha vida. E assim eu vou poder realizar a obra. Assim eu vou poder viver a vida abundante que o Senhor tem para a minha vida. Me ajude, Senhor. Me ajude. Que a minha alma e a sua vontade seja aniquilada cada dia que ela quiser interferir na minha comunhão com o Senhor. Então, meu Deus, meu Pai, como Jesus foi tomado pelo Espírito Santo, como Davi foi tomado pelo Espírito Santo, eu creio que eu também sou tomado pelo Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Me perdoe por não ter dado a Ele a liberdade necessária para agir e operar na minha vida. Mas faça de mim um instrumento santo e poderoso nas mãos do Espírito Santo. E que eu venha descobrir que é possível viver a vida e o propósito que o Senhor tem. Somente se o Espírito Santo se apossar de mim, se Ele me possuir, eu vou poder viver essa vida abundante. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu fui negligente. Me perdoa por aquela vez que eu me recusei a falar do Senhor. Me perdoa por aquela vez que eu não quis fazer o bem. Eu tinha possibilidade e não fiz. Me perdoa, Senhor. Mas me dá mais uma chance de viver essa vida que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você fez essa oração de maneira consciente. Fala glória a Deus. Fala, Senhor, me ajuda. O céu ainda está distante. Eu não cheguei lá. Mas nessa minha caminhada, eu quero que o propósito do Senhor se cumpra na minha vida. Em nome de Jesus. Se você ama Deus, dá uma salva de palmas para Ele. Dá um glória a Deus. Cumprir o propósito de Deus, viver uma vida abundante, ter vitória sobre o maligno, só será possível se eu e você estivermos cheios do Espírito Santo. Sem exceção, crianças, jovens, adultos. Os milagres só poderão acontecer de maneira espontânea se todos nós estivermos cheios do Espírito Santo. Essa igreja vai se encher se você estiver cheio do Espírito Santo, porque você será o melhor porta-voz, você será a pessoa que vai trazer alguém domingo para se congregar. Você que vai se tornar um tremendo testemunho de Jesus aqui na terra. Você vai confundir o inferno, você vai confundir Satanás, porque você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo, ele é imprevisível, e o maligno sabe que não pode mexer com ele. O maligno sabe que não vence, porque o Senhor Jesus venceu Satanás, porque estava cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Jesus primeiro precisou ser ungido pelo Espírito Santo para ir lá para o deserto, passar 40 dias sendo tentado. Depois de 40 dias, ele passou pela maior prova. E o melhor de tudo, ele foi aprovado. Se você quiser ser aprovado por Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Eu creio que você vai levar uma vida de testemunho. Os seus lábios falarão de grandes maravilhas de Deus. E aí você vai ser um testemunho vivo, pregado para todas as pessoas. Amém? Levanta a mão que eu vou abençoar você, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo todas as pessoas que estão aqui presentes nessa manhã. E eu declaro, Senhor, que a boa mão do Senhor vai guiá-los e abençoá-los nessa semana. Esse domingo será um domingo cheio da Tua presença. Os Teus filhos glorificarão e exaltarão o Teu nome. E Jesus em nós será exaltado e será glorificado.